Olá, crianças! Tudo bem com vocês, terceiro ano? Vamos começar outra atividade referente ao dia 24/9/2020. As palavras podem ser divididas em três grupos quanto à posição da sílaba tônica. Então, a depender do local que esteja a sílaba tônica em cada palavra, a palavra vai ser dividida em três grupos. Esses grupos são o grupo das oxítonas, o grupo das paroxítonas e o grupo das proparoxítonas. Classificando as palavras quanto às sílabas tônicas. Então, nós vamos olhar as palavras, ver onde está a sílaba tônica, em que posição está a sílaba tônica, e vamos classificar em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas essas palavras. Nas paroxítonas, a penúltima sílaba é tônica. Então, paroxítonas, a penúltima sílaba é tônica. Proparoxítona. Nas proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é tônica. E nas oxítonas, a última sílaba é a tônica. Então, nas paroxítonas, qual a sílaba tônica? A penúltima sílaba da palavra. Contando do fim para o início, nós identificamos a penúltima. E qual é a classificação quando é oxítona? Qual é a característica das oxítonas? Nas oxítonas, a última sílaba que é a tônica. Então, nós vamos ver a última sílaba da palavra. Se a última sílaba for a tônica, a palavra é oxítona. Se a antepenúltima sílaba, contando do fim da palavra para o início da palavra, se a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, a palavra vai ser proparoxítona. Por exemplo, nós temos, a Tiana vai dar exemplos, ó. Nós vimos a palavrinha cachorro. Nós vimos na atividade de um dia anterior. Qual a sílaba tônica dessa palavra? É a última sílaba, ro. É a penúltima sílaba, xô? Ou é a antepenúltima sílaba, cá? Como nós dizemos? Cachorro, cachorro ou cachorro? Nós dizemos cachorro. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Nas paroxítonas, a penúltima sílaba é tônica. Agora a Tiana vai dar outro exemplo. Na palavrinha ótimo. 3 sílabas. A última sílaba, mo, é a sílaba tônica? A penúltima sílaba, ti, é a sílaba tônica? Ou a antepenúltima sílaba, ó, que é a sílaba tônica? Nós falamos ótimo. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, essa palavrinha é proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é tônica. Não, a proparoxítona. Porque é isso, porque a antepenúltima sílaba é tônica, ó. Aqui nós temos a última sílaba, mo, a penúltima sílaba, ti, e a antepenúltima, ó. Agora a Tiana vai dar um exemplo de oxítona.
Vamos lá. Vem, ti, lá, do. Ventilador. Qual a sílaba tônica dessa palavra? Qual a sílaba mais forte? A sílaba mais forte é do, ventilador. Então, essa palavrinha é uma oxítona, porque quando a última sílaba é tônica, nós temos uma oxítona, ok? Continuando, vamos ler as próximas partes da atividade. Para contar as sílabas é simples. Basta contar a partir da última sílaba da palavra e então volte. Veja como fazer no exemplo abaixo. Nós temos amarelo. Nós começamos a contar daqui da última, depois penúltima e antepenúltima. Começamos do fim da palavra para o início, sentido da seta. E nós vimos que qual a sílaba tônica? Ré. E a sílaba ré é a penúltima sílaba. Então é uma paroxítona, porque a palavrinha que tem a penúltima sílaba tônica é paroxítona. Continuando a ler, vamos. Com isso em mente, basta contar as sílabas para descobrir se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. No exemplo acima, podemos notar que amarelo é paroxítona, pois sua sílaba tônica é a penúltima, ré. É a penúltima, ré, ok? Não há outra classificação que não as explicadas acima, ou seja, mesmo quando as palavras têm mais de 3 sílabas, a sílaba tônica estará entre as 3 últimas sílabas. Veja o exemplo ao lado. Aqui, mesmo tendo 5 sílabas, a sílaba tônica de hipopótamo é a antepenúltima, sendo assim, proparoxítona. Então, hipopótamo tem mais do que 3 sílabas, mas nós classificamos da mesma forma. Nós contamos do fim para o início da palavra e verificamos qual a sílaba tônica, se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima, tá bom? E aí, caso seja a antepenúltima, vai ser proparoxítona, como é o caso de hipopótamo, que mesmo tendo mais sílabas antes aqui, não consideramos, só contamos até a antepenúltima e verificamos qual dessas 3 sílabas é a tônica, ok? Continuando. Palavras oxítonas têm a sílaba tônica na última sílaba da palavra. Então, vamos ver exemplos. Palavras oxítonas: café, maracujá, nadador. A sílaba tônica das paroxítonas, já nas paroxítonas é diferente. Nas oxítonas, aqui, nos exemplos, a sílaba tônica é a última, tá vendo? Fé, já e do. As sílabas tônicas são as últimas das palavras. E aí nós temos as oxítonas. Agora vamos ler sobre as paroxítonas aqui. A sílaba tônica das paroxítonas é a penúltima sílaba. A penúltima, que nós vamos ver aqui nesses exemplos abaixo. Lembre-se de contar do final da palavra para o começo da palavra, de trás para frente, para não se confundir. Então, palavras paroxítonas. Sílaba tônica é a penúltima. Aqui nós temos a última sílaba, aqui a penúltima e aqui a última, a antepenúltima, ok? E aqui nós temos também,
a penúltima sílaba, fóssil. Então, aqui, ó, sil é a última sílaba e fós é a penúltima sílaba. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, nós temos paroxítonas. Também professora. Professora. Sílaba tônica, penúltima, contando do fim para o início, ó. Última, penúltima. Então, também é uma paroxítona. Palavras proparoxítonas agora. Hipopótamo, hipopótamo. Então, qual a sílaba tônica? A antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, a sílaba tônica é a antepenúltima. E aqui, mágica. Qual a sílaba tônica? Mágica. A sílaba tônica é a antepenúltima. Não é a última, K. Não é a penúltima, G. A sílaba tônica é má. A antepenúltima sílaba. Não contar do... A Tiana falou primeira, mas não contar do início para o fim. Contar do fim para o início, ok? Contar do final da palavra para o início. Desculpem. Agora essa outra palavra, sonífero. Nós temos 4 sílabas, mas da mesma forma nós vamos nos basear nas 3 últimas sílabas. E aí nós vamos ver. Qual a sílaba tônica? A última, a penúltima ou a antepenúltima? A antepenúltima. Ni, sonífero. Então, também nós temos uma proparoxítona. Todas essas 3 são proparoxítonas. Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba da palavra. Agora vamos para outra folhinha. Classificando a sílaba tônica. Para perceber a posição da sílaba tônica de uma palavra, conte a partir da última sílaba. Então, lembrando sempre, do final para o início da palavrinha, tá? Aqui nós temos a posição da sílaba tônica e a classificação. Ó, numeral. Numeral, a última sílaba é tônica. Numeral, a última sílaba é a tônica, é rau. Então, é uma oxítona. Última sílaba tônica, oxítona. Ferrugem. Ferrugem. Penúltima sílaba tônica, ru. Penúltima sílaba tônica. Então, nós temos paroxítona. Ferrugem é uma paroxítona porque a penúltima sílaba é tônica. Agora essa outra, médico. Qual a sílaba tônica? A antepenúltima, médico. Então, se é a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona, a palavrinha médico. Agora faça você. Numere as palavras de acordo com a classificação da sílaba tônica. Nós temos 1 para oxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Então, vamos lá. Vamos encontrar uma oxítona. Ah, nós temos aqui, ó, a palavrinha urubu. A sílaba tônica é bu, ó. Urubu. A sílaba tônica é bu, a sílaba mais forte. Quando a última sílaba é a mais forte, nós temos uma oxítona. Então, nós vamos colocar o número 1, porque é uma oxítona, né? Número 1 para oxítona. Paroxítona, Tiana. Vamos encontrar uma palavrinha paroxítona. Ah, aqui nós temos, ó, fazenda. A sílaba tônica, zen. Então, nós temos o número 2.
uma paroxítona. Por quê? É a penúltima sílaba que é tônica. Ó, vamos contar. Da é a última sílaba. Zen é a penúltima sílaba. Então, sendo assim, nós vamos colocar 2 porque é uma paroxítona, penúltima sílaba tônica. E agora, tia Ana, vamos fazer uma proparoxítona. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Aqui nós temos, ó, antônimo. Então, mo é a última sílaba, ni a penúltima e tom a antepenúltima. Então, nós temos uma proparoxítona. Vamos colocar, então, 3, porque o número 3 representa as proparoxítonas. Ok? Então, vai apagar para continuar. Agora, vamos para esse outro exercício aqui. Vocês vão ver a palavra, vão fazer separação de sílaba, vão identificar a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica e a classificação da palavra, quanto à sílaba tônica, quanto à posição da sílaba tônica. Vamos lá então. Vamos fazer, aqui nós temos esperto, né? Já pronto, esperto. Separamos, esperto, 3 sílabas. A sílaba tônica é pé. Então, é a penúltima sílaba. A penúltima sílaba tônica, nós temos uma paroxítona quando temos a penúltima sílaba tônica. Agora, nós vamos fazer com outra palavrinha. Vamos fazer com ventilador. Vem. Inclusive, a tia Ana vai ter até exemplo. Ventilador. Sílaba tônica de ventilador. Ventilador. 4 sílabas. Qual que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é do, a última sílaba. Então, se é a última sílaba, quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma. Quando a sílaba tônica é a última, nós temos uma oxítona. Oxítona. Então, ventilador é oxítona, porque do é a sílaba tônica, é a última. Ok? E agora vamos ver aqui, ó. Ó, tia Ana fez com vocês também. Ótima, a tia Ana tá reiterando com vocês. Ótimo. Qual sílaba tônica? Sílaba tônica, ó. Qual sílaba é essa? A antepenúltima sílaba. Que nós contamos, ó. Última sílaba, mo. Penúltima, ti. Antepenúltima, ó. Então, antepenúltima sílaba, nós temos uma proparoxítona. Palavrinhas que a antepenúltima sílaba é tônica, nós temos uma proparoxítona. A palavra proparoxítona, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida é só perguntar a tia Ana. Um grande abraço e um beijo a todos.